Boa noite. Ele é, sem dúvida, o mais extraordinário personagem da história da humanidade. Devotado hoje por bilhões de fiéis em todo o planeta. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia podem nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? As últimas descobertas. E para fazer essa viagem no tempo e na história, o Canal Livre de hoje ouviu historiadores, teólogos e arqueólogos. E recebe aqui no estúdio o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e durante mais de 30 anos atuou na teologia. Comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Mas antes da entrevista, nós vamos ver um pouco da história do homem que dividiu o nosso calendário em dois, antes e depois de seu nascimento. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de 2 milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico. Mas hoje, 2 bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados evangelhos canônicos. Foram escritos ainda no primeiro século e tiveram como fonte a tradição oral. Mas eles relatam apenas a vida messiânica de Cristo, entidade que sobreviveu aos séculos e sobre a qual se ergueu o cristianismo. Historiadores e teólogos que afirmam a existência concreta de Jesus tendem a convergir para uma data supostamente entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, em que teria se dado o seu nascimento. Mas ao contrário dos relatos pormenorizados do período messiânico de Jesus, os evangelhos canônicos quase não trazem informações sobre sua vida material até os 30 anos de idade. O pouco que a historiografia permite confirmar sobre a vida de Jesus, no entanto, não impediu que ele se transformasse no agente da maior revolução de toda a história da humanidade. Professor Cortella, boa noite, bem-vindo. Olá. Professor, vamos começar repondo aqui o que distingue a existência concreta de Jesus de tudo o que se segue a essa figura mítica que é tão importante para a história da cultura ocidental e para todo mundo. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica. Porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito. Mas sim, isso, uma pessoa cuja percepção religiosa, ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade. Mas, professor, a personagem historiográfica de Jesus Cristo é bastante escassa, né? Sim. Só tem poucas linhas de 4 historiadores. E há uma contestação de estudiosos e arqueólogos de que talvez a existência real de Jesus fosse mais uma hipótese não comprovada do que propriamente uma realidade historiográfica. Então, o que não significa também muita coisa, porque o importante é a transformação que o cristianismo... E é isso que eu dizia. E que a figura agora, de Jesus... Com o Panunzio eu lembrava exatamente essa ideia, quer dizer,
temática sobre a existência real do homem, Jesus, ela não preocupará durante centenas e centenas de anos. Ela virá à tona quando a ciência do século XIX desenvolve também algumas ferramentas, entre elas uma arqueologia mais sofisticada, né, e que vai buscar a história do passado. Agora, quando nós olhamos a menção a cristãos, se você olha Tácito, Plínio Jovem, Flávio Josefo, né, você vai encontrar ali menção à ideia de cristãos, inclusive a ideia de algum Jesus, irmão de Tiago. Isso. Nós não podemos esquecer que a importância que nós oferecemos ao cristianismo, ela tem que ser olhada de agora para trás. Porque se nós olhamos, digamos, há quase 2000 anos, o impacto de uma religião que nasce numa pequena região do mundo romano, dentro de um império imenso, né? Que é uma dissidência dentro da religião daquele povo na Palestina, ela não terá um impacto, digamos, não seria, para usar uma expressão direta, não seria uma notícia hoje. Né? Provavelmente, se nós tivéssemos nos meios de comunicação de agora, não seria noticiado, nem a morte, né? Menos ainda a história do nascimento. Ela se tornou a posteriori, depois, uma grande notícia, ou para usar um termo, né, grego que os cristãos usam, uma boa nova, né, uma boa notícia. Mas na origem não se teria. Nós temos que levar em conta também, Mitre, algo que é especial. A Palestina, especialmente Jerusalém, foi destruída no ano 70. Se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 29, 30, aí alguns dirão, mas ele não morreu com 33 anos? Sim, mas se sabe que há um equívoco em relação ao ano, né, de nascimento. Não há o certo, provavelmente entre o ano 6... Ele nasceu, na verdade, 3 ou 4 anos antes de Cristo. Né? Jesus nasceu 3, 4 anos antes de Cristo. Mas Jesus teria morrido na revolta dos judeus? Não. O que eu quero dizer é outra coisa. Jesus deve ter morrido por volta do ano 29, 30 da era cristã. No ano 70, ou seja, algum tempo depois na história, muito pouco, Jerusalém foi destruída. E todos os templos e sinais daquele período no mundo judaico sofreram abalos por parte do ataque romano. Isso significa que uma parte também de uma eventual documentação que tivesse registrado aquela situação que aconteceu na Palestina, ela pode também ter desaparecido. E é bom lembrar que o primeiro evangelho foi escrito depois da destruição do templo. Exatamente. Portanto, muita coisa ligada à memória e muitas coisas ligadas a um histórico de uma personagem que você lembrava, né, Panunzio, talvez um impacto na humanidade, especialmente no campo mítico e místico. Ele é fortíssimo, mas cuja noção é tão presente que nós hoje continuamos tratando desse que pode ser um mistério, pode ser uma organização meramente religiosa, mas sem dúvida, notícia continua sendo em larga escala. Professor, o que importa saber é quem é esse Jesus de Nazaré na sua aparente insignificância. E o Cristo na sua grandeza, na sua monumentalidade, como um intermediário de um pacto entre o Criador e a criatura. Em que momento Jesus e Cristo se separam? Eles mais vão se juntar até do que se separar no século I. Haverá algumas discussões dentro da teologia sobre a separação. Quando o Cristo ganha uma imagem e uma monumentalidade extraordinária. O século I, aquele em que na datação cristã é o início, ele marca uma série de momentos onde havia muitas ideias de Messias no mundo judaico daquele período. Jesus não é o único que será entendido como um possível Messias naquele momento. Mas o se Cristo... nós olhamos... Então, o Messias é o Cristo. Sim. Porque Cristo é um termo grego para a expressão hebraica Messias. Então, a ideia de que viria alguém para libertar e salvar o povo, isto é, um Cristo, ela é presente quando Jesus existe.
ela está ali no seio daquela comunidade, de toda aquela população. Ele era esperado. Professor, tem uma Jesus questão... será entendido como sendo o Cristo, aí eu vou falar o Cristo, e não Jesus Cristo. O Cristo por uma parcela das pessoas daquele momento. E depois, na história, assimilado como sendo o verdadeiro Cristo. Mas, professor, por essa aí parcela. É que está a questão. Jesus, né, tornado Cristo, ele teria operado, digamos, numa perspectiva ali dentro do judaísmo. Ele se tornou o Cristo mundial, o Cristo universal, a partir do trabalho de outra pessoa. Sim, claro, de Paulo. De Paulo. De São Paulo. Então, é possível pensar que Jesus quis transformar o judaísmo, quis aperfeiçoar o judaísmo e ponto final. E São Paulo é que teve a grande visão de transformar Jesus Cristo no grande... Sem dúvida. Por isso que essa pergunta do Teles é muito importante. Quer dizer, em que momento há essa transição de um líder judaico, um rabi, um mestre, que encanta, no sentido duplo da palavra, as pessoas... A sua comunidade. Isso, a sua comunidade, quando que ele ganha o status... E eu pergunto, de não seria Cristo. São Paulo Sem o autor dúvida. disso? Quando Paulo, ele já, depois da morte de Cristo, para ele, né, da morte de Jesus, para aqueles que não são cristãos, né, depois da morte de Jesus, Paulo, que é um cosmopolita, ele sai por aquele mundo, pega, inclusive, entre aspas, carona no movimento do Império Romano e sai difundindo uma mensagem que vai construir a ideia de Cristo. As cartas de Paulo, elas antecedem a produção dos evangelhos. Embora a gente leia, né, numa Bíblia cristã, primeiro os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo, né, elas foram escritas antes dos evangelhos, o que significa que a construção, né, e volta ao Teles, da ideia de Cristo encarnado em Jesus e vice-versa, ela virá, sem dúvida, né, depois da morte dele, agora, com a construção teológica de Paulo. Que importância tem investigar a origem de Cristo, a vida de Cristo, até que ele se manifeste na vida de Cristo, de Jesus, como figura humilde, simples e relevante, até que ele se transforme no Cristo luminoso que traz, por exemplo, a mensagem das bem-aventuranças, que é o resumo de todo um pacto que a humanidade fez com o Criador. Nos 2 primeiros séculos, mas especialmente no primeiro século, do tempo do cristianismo, a maior importância de torná-lo Cristo é, de um lado, marcar a ideia que, de fato, ele foi aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca é dizer, entre os vários messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro.